Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa maratona Quaresma Espírita. Hoje o nosso dia 21/40. Vamos aguardar o pessoal chegando aí. Vamos aguardar o pessoal entrando. E a gente vai revisando. Bom dia, Dê, tudo bem? Bom dia, Flávio. Gente, desculpa o atraso. Tá um calor aqui. Deixa eu pegar me limpar. Desculpa o atraso. Eu tô fazendo umas energizações a mais de manhã e hoje me atrasei. Eu vou me organizar para conseguir otimizar isso, né? Pra a gente ser pontual. Mas vamos em frente. Vou pegar minha água aqui. Peguem a água de vocês. Ainda vou gravar um dia um vídeo tomando um copo inteiro desse de água. Vamos ensinando a beber água. Olha esse barulhinho, gente. É muito bom, de verdade. Adoro. É tipo um néctar dos deuses, como diria minha mãe. Gente, vamos lá. Amo vocês. Hoje, domingão, estamos aqui firme e forte. E vamos começar. A gente vai revisando o conteúdo de... Deixa eu mandar pro pessoal que vem sempre, se eles estão... Mas eu acho que elas estão... Não estão no cochilinho. Então, nós vimos ontem, fora da caridade não há salvação. Não é o cumprimento dos dogmas ou verdades impostas que faz com que a gente evolua, mas sim o nosso coração, a prática do bem. Eu costumo sempre dizer que Deus, ele sabe o que se passa no nosso coração. Então, por isso é tão importante a gente cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos, porque é essa vibração que vai conectar, ele vai olhar o que? A nossa frequência, a nossa vibração, que vai conectar com essa força maior. Vimos também a aparição dos espíritos vivos, fenômenos aí da vidência, da bicorporeidade, da transfiguração, foi bem interessante, bem diferente. E hoje nós vamos ver aqui a parte do ninguém é profeta em sua terra e do duelo. Mas antes vamos fazer uma oração rápida para a gente poder relaxar um pouquinho e se conectar à nossa mente. Então vamos respirando fundo. Fechando os olhos e fazendo uma rápida oração, elevando o pensamento aos céus, pedindo a presença dos nossos mentores e guias, anjos de guarda e de toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Pedindo a presença do Mestre Jesus Cristo, da equipe da Maratona da Quaresma Espírita. E vamos iniciando o coração da prece das fraternidades. Deus nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. Temos clareza e entendimento de tudo que vai ser exposto hoje. Bom dia quem chegou aí, Grazi e Lúcia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar. Então hoje nós vamos falar sobre ninguém é profeta em sua terra. Uma breve introdução aqui que eu trouxe do livro que fala sobre a lei da perfeição e saúde mental, fala das leis divinas e saúde mental. Então, quanto melhor o homem em bondade, quanto mais virtuoso, quanto maior capacidade de reconhecer e respeitar a existência e as necessidades dos outros, de saber que está numa existência para aprimorar-se espiritualmente, assim tanto mais próximo está de um estado de sanidade plena. Olha que interessante. Tem a lucidez, né? A lucidez vem da clareza, da percepção, da consciência, da realidade mesmo. Os estados duradouros no campo afetivo e emocional são o resultado de um persistente e continuado caminhar em direção a si mesmo. Olha só que legal. Por quê? Porque essa consciência da vida eterna, esse caminho de buscar o aprimoramento pessoal, o desenvolvimento pessoal para nos tornarmos pessoas melhores na nossa alma, ele vai naturalmente lapidando os nossos comportamentos e os nossos sentimentos e trazendo o quê? Equilíbrio emocional, porque a gente vai curando as nossas feridas, a gente vai curando os nossos sabotadores, a gente vai curando os nossos bloqueios, e então vai trazendo exatamente essa sanidade, esse equilíbrio emocional. Que é o caminho, até anotei aqui, que é o caminho que eu falo muito do encontro do self, que Carl Jung falava, o psicoterapeuta suíço Carl Jung.
O crescimento espiritual dá-se a partir dessa melhora interior, na qual o indivíduo aceita a sua encarnação como uma dádiva de oportunidades entre momentos tristes e felizes, traçando uma trajetória segura para dias mais plenos de paz. E eu achei interessante isso porque eu fiquei pensando assim, né? Encara a encarnação como uma dádiva de oportunidades. E aí, quando a gente vai falar daquela cultura da eutanásia, aquela cultura anti-vida, você começa a pensar que as pessoas não têm esse olhar. Então, para a gente começar a ter uma conversa, a gente tem que entender o conceito de alma, a gente tem que ter o conceito de vida eterna. Se a pessoa não tem esse conceito de alma, esse conceito de vida eterna, aí fica uma coisa complicada de debater, porque tem que trazer os conceitos pragmáticos, né, racionais e materialistas. Então, às vezes é até melhor evitar uma discussão do que se indispor. A menos que você esteja realmente disposto a trazer para a pessoa o conceito de alma, trazer para a pessoa esse conceito de vida eterna, trazer para a pessoa esse conceito aí de desenvolvimento espiritual, certo? Então, continuando aqui. Frente a situações difíceis, as pessoas são acionadas a terem novas atitudes. Não é por outro motivo que, diante do prenúncio da passagem para outro plano, como em situações de doenças também de maior gravidade, os indivíduos podem passar a perceber mais intensamente a vida e notar coisas que antes passariam despercebidas. Então, o que é isso aqui? Tornam-se mais emotivos, valorizam pessoas e situações de forma diferente e especial. A verdade é que a conta chega, né? A gente já viu, a gente deu um overview aí, uma passada rápida na teoria dos setênios, em algumas aulas atrás, e a gente entendeu que a vida é feita de etapas. Foi naquele dia da velhice, que a gente falou sobre a velhice. Quem não assistiu, assista, depois eu vou ver qual é a aula. Porque o que acontece? A alma, ela vai chamar a gente. A alma, ela vai gritar, a alma vai pedir, ela vai trazer aquele desejo, aquela vontade. Então, cabe a nós termos a sabedoria, a humildade e a coragem de ouvi-la. Porque a verdade é essa, aí a pessoa chega no final da vida, não, porque eu não acredito em nada, porque não existe nada, porque não sei o quê. Tem muitas pessoas que chegam no final da vida e realmente continuam não acreditando. Mas aí vai no final da vida e ela olha para trás e vê o que ela podia ter feito e não fez. O que ela podia ter sido e não foi. Porque foi vivendo no automático, ou porque foi vivendo refém aí de ideias, de princípios e valores superficiais que acabaram não agregando para o enriquecimento do ser dela. E aí o que acontece? Chegou no final, já não dá mais. Por que não começarmos agora, então? O presente, o momento presente, todo momento a gente pode fazer correções de rota, a gente pode redirecionar a nossa vida e recomeçar. Então sejamos nós sábios, inteligentes, humildes e corajosos para caminharmos pela vida com essa visão e principalmente com essa atitude, né, da nossa reforma interior, do nosso aprimoramento pessoal, no nosso desenvolvimento da nossa alma. Então, agora eu vou trazer um pouquinho sobre Jesus Cristo, sobre o fato de que quando Jesus veio, na verdade, cadê o livrinho da Gênesis que eu vou ler? Aí, gente, oh meu Deus do céu, peraí, então, muitos livros. Quando Jesus Cristo veio, ele veio numa época, quando você começa a estudar, é muito interessante, porque ele assim, foi totalmente fora da caixinha, por isso que foi tão polêmico, e ele trouxe conceitos, e em algum nível ele foi até afrontoso, assim, de falar, ó, isso é errado. Então ele falava dos fariseus, que eram o principal grupo dominante naquela época religioso, que eles usavam o verniz, né, da bondade, mas que por dentro eram podres. Então isso afrontou todo o sistema da época dele. Então ele foi bem chocante. Só que o que acontece? Ele era só um simples carpinteiro. Então muitas vezes até as pessoas que a gente mais conhece, mais convive, elas também não acreditam. E nós vamos seguir nossa caminhada. Então hoje nós vamos ver a passagem evangélica: ninguém é profeta em sua terra. Então eu vou ler aqui um trechinho que está na Bíblia em Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58. E tendo vindo para a sua terra, os instruía em suas sinagogas, de sorte que, tomados de admiração, eles diziam: de onde vieram para essa sabedoria e este milagre?
E estes milagres, quer dizer, Jesus, o que ele fazia? Paulo também, Paulo de Tarso, depois, quando foi divulgar a mensagem de Jesus, fazia isso também. Eles iam nas sinagogas. Então, depois que tinha todo o rito do dia, eles pediam para palestrar. E eles começavam a falar. Então as pessoas falavam, não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Judas não o Judas que traiu, tá? O Judas, o irmão de Jesus. E suas irmãs não estão todas entre nós? De onde vem, pois, a este todas essas coisas? E assim faziam dele um objeto de escândalo. Porque ele trazia ideias que naquela época ninguém falava, ninguém imaginava. Mas Jesus lhes disse, o profeta não é desonrado senão em sua terra e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa de sua incredulidade. O que isso quer dizer? É a nossa fé que cura a gente. Eu posso colocar o fluido cósmico que for no seu campo energético. Se você não acreditar em receber isso, você não vai conseguir ter um resultado. Então, tanto que eu faço muito terapia na minha avó, né? E aí um dos meus maiores desafios desafio não, porque eu nem me sinto mais desafiada, mas um dos meus maiores, eu diria até que um dos meus maiores prazeres era argumentar com ela para convencer que as células dela ainda podem se regenerar. E ela tem uma cicatrização muito boa. Então, quando ela se machuca, tem um cortinho, alguma coisa, eu falo, tá vendo? Olha só, a célula se regenerou. Você tem a capacidade de se regenerar mesmo estando com idade avançada. Então, a gente nem imagina do que o nosso corpo é capaz. Então, olha só, o hábito de se ver desde a infância nas circunstâncias vulgares da vida estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material que faz com que frequentemente se recuse a reconhecer uma superioridade moral em um irmão. Quem se eleva acima do nível comum é sempre alvo do ciúme e da inveja. Aqueles que se sentem incapazes de atingir a sua altura se esforçam por rebaixá-lo pela difamação, a maledicência e a calúnia. Gritam tanto mais forte quanto se vejam menores, querendo crescer e eclipsar o outro pelo ruído que fazem. Ou seja, na verdade, aqui é uma mensagem para a gente entender que no nosso processo de desenvolvimento pessoal, nosso processo de nos posicionarmos na vida de uma maneira diferente, nós vamos enfrentar adversidades e pessoas que muitas vezes estão com a gente do nosso lado e elas simplesmente vão tentar desacreditar a gente. Infelizmente, grupos de amigos, às vezes até parentes, mas vamos nos manter forte. Tal foi e tal será a história da humanidade enquanto os homens não tiverem compreendido a sua natureza espiritual e não tiverem alargado o seu horizonte moral. O que acontece? A gente leva isso para um nível mais amplificado. Então a gente leva o quê? Um mundo que é totalmente materialista, pessoas que estão se espiritualizando e fica vou falar como é aqui, eu não gosto muito desse termo, mas enfim, vamos lá. Essa dicotomia, né? Essa coisa que parece que é a gente vai, inclusive, entrar nisso, o duelo. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, o homem corpóreo que fere os sentidos apaga quase sempre o homem espiritual. Jesus vivia em um meio pouco esclarecido e entre homens todos voltados para a vida material. Seus compatriotas não viam nele senão o filho do carpinteiro e se perguntavam o que poderia torná-lo superior a eles e lhe dar o direito de censurá-los. Porque aí ele chega numa época onde quase um mundo sem regras, né? Não é sem leis, porque tinha lá os 10 mandamentos, tinha algumas regras da época, da civilização da época, mas é um mundo que não tinha esse conceito da espiritualidade, do amor ao próximo, do perdão. Então, assim, ele fala, não, você não pode fazer isso, você tem que perdoar o seu irmão, você não pode fazer aquilo, você tem que seguir em frente. Então, assim, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, ele vai trazendo todos esses comportamentos disruptivos para a época. E aí o pessoal começa a falar assim, mas quem é esse cara aí que tá achando que é o quê agora? É o imperador para poder censurar a gente? Então começou esse clima. Vendo que a sua palavra tinha menos crédito entre os seus, as pessoas mais próximas dele, que o desprezavam, do que sobre os estranhos, ou seja, os próximos desprezavam Jesus muito mais do que os estranhos. Então ele foi pregar entre aqueles que
o escutavam, e no meio dos que encontrava a simpatia. Eu me lembro, assim, é inevitável lembrarmos da questão das sementes que a gente planta nos tipos de solo, né? A parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e no meio do caminho ele semeou diversas sementes na estrada, algumas caíram sobre o concreto, que é um solo estéril, e morreram na hora. Outras cresceram, mas foram abafadas por espinhos e também morreram. Somente algumas que caíram em solo fértil, aberto e arejado é que cresceram. Ou seja, as que crescem aí, os espinhos abafam, são as pessoas que ouvem, acreditam, aceitam, mas elas não permitem que aquilo se aprofunde para fazer a transformação nelas. Então foi mais ou menos isso. Então, assim, de um outro lado, os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio, de outro era taxado de loucura pelos seus parentes mais próximos. Ou seja, a gente se sente o quê? Um peixe fora d'água. Tô nadando, quem nunca se sentiu remando contra a maré? Eu já, muito assim, muito. Eu diria que para mim, uma das maiores objeções pessoais sempre foi essa questão de me sentir muito diferente dos outros. E por uma questão minha, assim, eu sempre tive essa visão da vida, mas inclusive até recentemente, assim, hoje ainda a gente tem muitas objeções quando a gente vai falar dessa parte mediúnica, das manifestações e tudo, é um assunto muito delicado. E sempre convivo com pessoas muito pragmáticas. A minha família tem esse olhar, mas também todo mundo vive o seu dia a dia normal. E então eu sempre me senti meio que uma pessoa diferentona, assim. Não melhor nem pior, mas simplesmente diferentona. Mas olha que interessante, é importante eu falar isso, porque eu vou contar pra vocês. Eu descobri alguns procedimentos terapêuticos no último ano, tá? Muito recente, muito recente. E olha que eu venho trabalhando há anos. Pelo menos da época da pandemia para cá, 4 anos, um processo bem imersivo. Eu descobri no último ano que essa questão assim de não pertencimento por conta das minhas crenças espirituais que eu sentia, tinha muito a ver com questões que eu vivi na minha infância, que não tinha nada a ver com espiritualidade. Então, algumas situações que eu vivi na minha infância que me geraram traumas e bloqueios de pertencimento a grupos. Então, inconscientemente, o que a gente faz? A gente vai criando contextos para validar aquilo, vai se afastando das pessoas, porque você aprende quando criança que você está fora do contexto, que você está fora do sistema, questões de rejeição, abandono, e aí até amplificando mais, não necessariamente da minha história, mas amplificando mais, questão de rejeição e abandono, e aí a gente vai crescer, você vai aprendendo que você está sozinho. Então, a maioria das pessoas, dos adultos solitários hoje, aquele sentimento de solidão, aquela dor da solidão, muito disso pode vir da infância, de registros que a gente teve aí e geraram esse sentimento. Então, a gente tem até hoje isso, né? Até hoje a gente tem isso. Esse tipo de julgamento. O que não tinha nada para se admirar há 2000 anos entre um povo ignorante é mais estranho no século XIX entre as nações civilizadas. Lembrando que o livro foi escrito aqui em 1800 e pouco, a gente está já no século XXI, mas vale ainda para o século XXI. Então a gente vai entrar exatamente nesse tópico. A gente vai sair um pouco do individual e a gente vai para o coletivo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre duelo, que é o quê? É exatamente essa coisa do antagonismo ir para um nível bárbaro, tá? Então o duelo é muito interessante porque eu faço evangelho no lar quase todo dia. E eu tô vendo que a gente tá nessa parte evangélica, a gente tá entrando na construção da nossa maratona em diversos assuntos que eu vejo muito frequentemente no evangelho, e eu tô gostando muito da maneira como a gente está construindo aqui. Então, pedir para vocês receberem com carinho todas essas explanações, eu sei que vocês fazem isso. Hoje vai ser um dia mais leve, digamos, não vai ter assuntos de manifestações, de espíritos, de obsessores, nada. Então, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, deve conduzi-lo a um objetivo. Faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. Ou seja, firmeza, firme e forte na caminhada, gente. Com um olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões
e eles roçam, os arranhões roçam sem atingi-lo. Então é a resiliência mesmo, a perseverança, e por isso não prossegue mesmo, quer dizer, prossegue, não deixam de prosseguir no seu curso. Expor os seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. O que é o duelo, gente? O duelo naquela época do faroeste, lembra? Que era assim, você se foi fazer graça com a minha esposa, vamos para um duelo. Aí vão os dois, quem lembra daquela cena de faroeste? Vão os dois lá fazer o duelo. Então eles viram de costas, né? Viram de costas, aí anda. Aí eles viram e atiram. E aí só acaba quando um dos dois morrer. E aí ele tá falando assim, hoje a gente não tem um duelo assim, mas eu vou contar pra vocês. Eu trabalhava numa empresa e tinha um rapaz lá que ele era da Paraíba. Então, se alguém estiver assistindo aqui da Paraíba, um abraço grande pra vocês. Inclusive, adoro, assim, o norte e nordeste do Brasil. O nordeste do Brasil é maravilhoso. Mas ele contou que lá é muito comum ainda, assim, ter a pessoa andar com a peixeira na cintura. E assim, você olhou torto pra minha esposa, vou te mostrar minha peixeira. Então, assim, ainda tem a gente ainda tem alguns esses comportamentos, ainda mais nós brasileiros que somos temperamentais, né? Bom, continuando assim, aqui, então, olha só, expor os seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. Ou seja, o que é expor os seus dias? É você se sujeitar a uma situação onde você vai entregar o resto da sua vida, porque você vai acabar desencarnando, e você vai deixar de viver as experiências da vida que a vida tem para você. E aí, sabe o que vem aqui para mim? Nem tava no programado, mas vou falar como eu tô pensando. O quanto a gente faz isso com os nossos hábitos de alimentação, de vícios de cigarro, de excesso de bebida, quem consome entorpecentes, e sem perceber, e às vezes percebendo, eu sei que faz mal, mas tudo bem, porque a gente não é nada pessoal com ninguém, tô falando no aspecto genérico, também vale para mim em alguns níveis, porque a gente infantilmente se esquece que a conta chega. A gente sabe que chega, mas a gente não quer ver, a gente não quer saber, e vai vivendo, e vai fazendo, e vai deixando para lá. Então, olha só, é sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesses iludidos, isso seria uma ridícula e suprema loucura. Há crime no homicídio por duelo, que é essa briga que a gente falou. Mas você fala assim, Vete, mas isso é na época do faroeste. Calma. A vossa própria legislação reconhece isso. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida do seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que os traçou a vossa linha de conduta. Lembrai-vos que serás perdoado, segundo houverdes perdoados a vós mesmos. Ou seja, se eu sair por aí querendo me vingar de tudo e de todos a todo momento, o que eu vou estar colhendo lá na frente? A mesma intolerância, a mesma aspereza, agressividade. Então, pelo perdão, vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Olha só. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Olha que interessante, sabe que eu estava vendo agora uma live do Pablo Marçal, né? E ele estava comentando quando ele foi para o Coliseu. E ele contou que tem relatos que o Coliseu, eles matavam cristãos, que tinha tanta morte, que o sangue acumulava até o tornozelo, e que os leões chegavam a ficar cansados de tanto comer as pessoas. Olha que loucura. Então, assim, então olha só, o reino da pacificação e de amor, que deve banir para todo sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Mas, Ivete, a gente mora no Brasil, nem tem guerra, e eu nem faço guerra. Você não faz guerra na sua casa? Você não tem animosidade na sua casa? Você não tem discórdia na sua casa? Então, sem perceber, a gente perpetua o duelo, mas você não vai, obviamente, você não chega aos finalmente, né, de ir lá com graças a Deus, né, gente, pelo amor de Deus. Mas o que a gente faz no nosso dia a dia?
Inclusive, muitas vezes, quando a gente traz programas mentais da nossa infância, onde a gente teve que lutar para viver, onde a gente teve que se defender, o que a gente faz? A gente cresce com atitudes de estar sempre brigando. Sempre, parece que tem que estar sempre criando uma situação de discórdia, senão não tem emoção. Vou contar 2 casos. Eu tive um namorado muito tempo atrás que ele era assim. Ele achava que o legal do relacionamento é você brigar, fazer as pazes, brigar, fazer as pazes. Mas na primeira vez que ele brigou comigo, a gente até voltou um dia 2, eu falei, chega, eu não quero isso pra minha vida. Não quero isso pra minha vida. Cortei. Então a gente corta. E outro caso que eu tava vendo uma moça que eu sigo nas redes sociais, que ela compartilha coisa de estudos, de rotina e tudo. E ela tava contando que ela conheceu, tá noiva, ficou noiva agora. E ela falou que no começo do relacionamento, ela tinha uma mania. E assim, se olha pra moça, assim, super equilibrada, gente. Um emocional, super equilibrada, super disciplinada, tudo. Mas ela contou que no começo ela tinha um hábito de querer ficar arrumando briga o tempo inteiro. E aí, até que um dia o namorado falou assim, ó, se for pra ficar assim, não vai dar certo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz isso sem perceber, tá? O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, mas também é um desprezo pela vida. Mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. A gente está falando aqui num duelo levado aos limites, né? O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem de afrontar as ofensas. Falar que esse tema é super... Eu nem gostaria de falar essa palavra, mas tá aqui no texto, né, do suicídio. E assim, lembrar, gente, principalmente se alguém estiver assistindo isso aqui gravado, tiver com pensamentos suicidas, que vai muito além, tá? Tem ligação aqui com questões bioquímicas também. Então, às vezes pode vir de um processo depressivo muito profundo, de programas mentais muito profundos, podem vir até de registros do perispírito. Já vou contar uma história para vocês. E também de obsessores, né? A gente viu aí aquele dia que nós falamos sobre as influências dos espíritos nos nossos pensamentos e comportamentos. Então, é um processo muito mais profundo. Busque ajuda. Existe um caminho para sair dessa frequência. Existe um caminho para sair deste pensamento, dessas ideias. Tenha certeza absoluta disso. Às vezes a gente só tá realmente cansado. Às vezes a gente não olha para trás e não se sentiu amado em nenhum momento da nossa vida. Porque as pessoas, elas vão dar amor da forma que elas sabem. Mas a gente às vezes quer receber o amor de uma maneira diferente. A gente acha que nunca recebeu esse amor. Pode até nunca ter recebido. Mas existe um futuro, existe possibilidades de recomeço, de renovação na sua vida. Então, tem um problema, tem uma depressão, tem pensamentos suicidas, tem comportamentos de vício, busque ajuda, porque existe um caminho para sair disso, tá? Olhando aqui pelo olhar espírita, busque ajuda médica, busque ajuda espiritual para trabalhar todos os aspectos. Aqui a gente entende 2 aspectos. Tem um aspecto espiritual para a gente trabalhar aí, afastar obsessores, e tem um aspecto de energia, trabalhar toda a restauração do campo perispíritico, tá? Então, existe um caminho para a gente sair desses vícios e dessas dores. Isso é fato, tá? Então, Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que te feriu? Então, a gente tem que lembrar que tudo bem, eu não tô fazendo guerra, eu não tô indo pra guerra, mas no meu dia a dia, o quanto que sempre trazer pro nosso dia a dia, o quanto que eu faço de duelos? Gente, faz essa outra observação, é muito interessante. De tempos em tempos, como eu falei, a gente faz evangelho com muita frequência, vem essa passagem do duelo. E aí eu só fico lembrando das brigas, sabe? Quando a gente fica bravo, briga, blá. Então, assim, é claro que as situações vêm, mas que a gente já tem que logo dissipar. Já faz uma oração, já põe um louvor, já faz, sabe, faz umas coisas assim para limpar isso. Não pode deixar essas coisas terem força dentro da gente, dentro da nossa casa, principalmente, tá? Então, lembrai-vos desse preceito, amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso e ao ultraje com o perdão. Aí eu ia falar do suicida, né, que eu não comentei. Tem uma história que uma mulher foi falar com o Chico Xavier
E ela falou assim: Chico, meu filho nasceu sem as pernas. E agora ele sofreu um acidente e perdeu os braços. Eu não sei o que fazer, me fala alguma coisa para me consolar. E Chico virou e falou assim, com toda a calma, falou assim: que bom. Agora ele não vai mais poder se suicidar como ele fez em outras vidas. Então, assim, existem almas que elas têm uma tendência a realmente querer sair da encarnação. Se você é uma pessoa que tem essa tendência, busque ajuda, busque renovar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Precisa haver realmente um processo de reprogramação. Reprogramação da alma, do perispírito, tá? da carne, a parte bioquímica e física do corpo. E é possível sim, inclusive, se a gente for olhar esse exemplo aí do Chico Xavier, a pessoa ela veio para o quê? Para ficar na vida. A missão dela principal é conseguir viver mais. Olha que loucura, gente. Então, o amor à vida, ele é muito ligado a esses princípios e valores da existência e da vida eterna, e esses conceitos da gente acessar e ativar a identidade da nossa alma. E é um desafio. Cada um é que sabe dos apertos que passa. Às vezes tem pessoas que passam dificuldades muito profundas, tanto de doenças quanto de questões de não poder dar o básico para os seus filhos, quanto de até assim, emocionais mesmo. Essa questão que eu falei sobre nunca se sentir amada. Então a gente tem que respeitar cada um, mas a gente tem que lembrar que existe sim um caminho, a gente podendo ajudar, orar pelas pessoas que a gente ama, que a gente sabe que podem estar nessa situação, tá? É muito sério. Então vamos lá. Erguer a cabeça alto e mostrar então que a vossa fronte não vai se abaixar e não vai ceder, olha só. E também que você está disposto a carregar os espinhos, a exemplo de Cristo. Olha só, porque Cristo carregou meu Deus, aquela coroa de espinhos. Foi bem doloroso a crucificação de Cristo. Quando a gente vai começar a estudar, gente, não é brincadeira. Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima: não façai aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então sim desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as de duelo e das guerras, que são os duelos do povo entre o povo. O duelo resto dos tempos de barbárie, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra. Só um minutinho. Do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais nova, mais viva na vida futura, então é assim que vai vencer a verdade do amor de Deus. E o Espiritismo também vencerá estes últimos vestígios da barbárie ao incutir nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Então, o que é isso? Mas, gente, não tem nada a ver, tem guerra lá, não sei aonde, eu não tenho nada a ver com isso porque eu tô aqui. Gente, a gente tem que ter uma consciência de que o que a gente vive coletivamente é uma construção da soma dos impulsos individuais. O que eu tenho a ver com isso? Se procurar, a gente acha. A gente sabe que se procurar, a gente acha. Então, traga isso para sua vida. Lembrar, 2 pontos. O seu desenvolvimento é seu. Não fique buscando validação dos outros. Muitas vezes, as pessoas que estão à sua volta podem até te debochar, te criticar, te julgar. Faz o seu caminho. Sabe, vem muito aqui aquela questão de lembrar que a gente tem que liderar pelo exemplo. As pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes elas não vão aprender com a gente. Elas vão ser simplesmente testemunhos da nossa transformação. Então você vai ensinar outras pessoas e aí você vai entender que quando você chegar lá no seu ponto de maturação, as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, é porque eu vi todo esse tempo que a pessoa fez isso, entendeu? E aí elas vão começar a se transformar. Ponto 1 é esse. Ponto 2, a questão do duelo. O quanto a gente traz essa aspereza para nossa vida. Às vezes não é dentro da nossa casa, porque eu amo minha família, eu amo meus parentes, eu me dou super bem com todo mundo, com meu cônjuge, meus filhos, tá? Só que eu saio na rua, a pessoa me fecha, eu já quero
queria que a pessoa sumisse da minha frente. Eu saio na rua, eu vejo uma coisa errada, eu já acho que devia eliminar todo mundo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Lembrar que nós somos quem nós somos o tempo inteiro. Não adianta você ser uma pessoa na sua casa, uma pessoa no seu ambiente de trabalho, uma pessoa na sociedade. Busque, cultive ser uma pessoa bondosa, gentil, fraternal, caridosa, como um traço do seu comportamento. Em todos os ambientes que você circular, com todas as pessoas que você se relacionar, em todas as situações que você estiver aí submetido. É um grande desafio, porque no dia a dia a gente vai tendo aí provocações de todos os tipos e estímulos de todos os tipos que vão testando a gente. A própria construção do mundo material em si, já é feita para desafiar a gente. Mas é possível, simplesmente porque esse é o caminho natural do ser humano. Então, para que a gente possa facilitar essa caminhada, nós precisamos, mais uma vez, tirar alguns pesos da nossa mochilinha da vida. Mais uma vez, virar algumas páginas de algumas situações dolorosas que aconteceram com a gente. Mais uma vez, se permitir se nutrir de fontes de sabedoria, de verdades eternas, de consciência, de informação que é luz para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para a nossa meditação, para a gente poder aí fixar um pouco mais e alinhar as nossas ideias, os nossos recursos internos. Vamos lá? Então, vamos fechando os olhos, vamos respirando fundo, deixando os seus olhos bem pesadinhos no seu rosto. Você respira fundo e relaxa agora. Agora é o seu momento, é o nosso momento. Corações entrelaçados, você vai respirando fundo. Seus olhos vão ficando mais pesados agora, mais coladinhos no seu rosto, bem tranquilos, bem relaxados. Quanto mais os seus olhos quiserem abrir, mais eles vão ficar fechados. Ao final eu te trago de volta, estarei com você a todo momento. Então você respira fundo. E a todo momento você permanece respirando e relaxando. Vai respirando. Você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquila, bem relaxado. Vai sentindo o seu corpo se conectando com a sua mente, com a sua alma. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem agora neste momento para trabalhar em seu benefício. E vão trazendo para você um entendimento de tudo que nós aprendemos hoje. Vão conectando esse aprendizado de hoje com a sua vida, te trazendo ideias, percepções de como você pode aplicar essa visão na sua vida, promover mudanças positivas, possibilitadoras de maneira leve e feliz na sua vida. Você respira fundo. Uma luz branca vai girando em movimentos circulares no seu cérebro, vai descendo pelo seu rosto e vai envolvendo todo o seu sistema nervoso, toda a sua capacidade de ver, ouvir e sentir mentalmente vai sendo amplificada agora. Essa luz vai descendo pelo seu pescoço, sempre com pleno controle do seu corpo, vai descendo pelo seu tórax, suas costelas, seus órgãos, vai descendo por todo o seu corpo, vai higienizando mesmo, como se estivesse meio cinza e for ficando branquinho, e esse cinza vai descendo para o seu quadril, descendo pelas suas coxas, suas canelas, seus pés, vai atravessando a sola dos seus pés, pura luz, vai atravessando a sola dos seus pés, e vão saindo raízes de luz da sola dos seus pés, e elas vão atravessando todas as camadas do solo, vão atravessando todas as camadas do solo, e toda aquela nuvem cinza vai descendo junto nas suas raízes, e você vai acessando o coração de energia cósmica no centro da Terra, o centro vital, como se fosse uma usina nuclear de energia de vida. As suas raízes vão se emaranhando nesse núcleo da Terra. Você vai sentindo luz subindo e todo aquele cinza vai sendo como se estivesse sendo carbonizado, toda aquela energia negativa, aquele peso, aquele cansaço, vai sendo dissolvido e cancelado agora.
toda energia negativa, todo o peso, todo o cansaço que estava no seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, perispiritual, vai sendo imediatamente cancelado agora. Então você respira fundo e vai sentindo essa energia vital subindo pela sola dos seus pés, vai subindo pela sua canela, seus joelhos, suas coxas, vai sentindo, vai percebendo as fibras musculares da sua coxa, elas vão recebendo essa luz. Vão recebendo essa luz e ela vai subindo pelo seu estômago, vai subindo pelo seu coração, vai irradiando por todo o seu peito, vai irradiando pela sua garganta, vai subindo por todo o seu ser, vai subindo envolvendo a sua cabeça e vai subindo pelo topo da sua cabeça, como se fosse uma luz, uma flor que vai florescendo, expandindo por todo o seu corpo, formando uma cúpula de luz branca, protetora, propiciadora de acontecimentos positivos. Você vai expandindo a sua aura agora. Do centro do seu coração, você vai expandindo uma luz. Você vai ganhando 5, 10 metros de altura no seu ambiente agora. Você vai ficando com 20 metros de altura, vai ficando maior do que a sua casa, vai ficando maior do que o seu bairro, vai ficando maior do que o seu país, vai ficando maior do que o seu planeta. Vai ficando maior do que todo o universo. Vai ficando maior do que todo o universo. Vai crescendo, vai vendo o planeta Terra pequenininho lá embaixo. Vai ficando maior do que todo o planeta Terra. Vai crescendo, vai atingindo camadas de luz multicoloridas. Vai crescendo, expandindo. Vai subindo até a fonte do Criador de tudo que existe, vai recebendo do topo da criação, de Deus, a luz maior. Vai recebendo em todo o seu corpo, na sua cabeça, seu tronco, seus braços, suas pernas, em todo o seu ser, vibrando pura luz. Em pura luz, vibrando em pura luz. Vai sentindo essa luz irradiando em todas as células do seu corpo. Você vai expandindo para o seu quarto, para a sua casa, para o seu bairro, para o seu trabalho. Vai expandindo para todo o planeta. Mentalmente você vai acessando o centro do seu peito agora. Vai acessando o centro do seu coração agora. E você vai sentindo como um vórtice de luz que vai se abrindo no centro do seu peito. Um vórtice de luz que vai se abrindo no centro do seu peito. E mentalmente você vai entrando nesse vórtice de luz. Vai sentindo a presença amorosa do seu anjo de guarda. Você vai fazer agora um passeio pela sua alma. Pela sua alma. E hoje você vai observando como é o jardim da sua alma. Vai observando se ele tem flores, frutos, como que é a natureza do jardim da sua alma. Vai observando como que é a natureza do jardim da sua alma. Vai observando se tem plantas, cores, vai observando cores, sons, movimentos. E você agora vai observando como é que está a sua estrutura física, como que é o solo, qual que é a temperatura do jardim da sua alma. Você vai observando. E você vai agora à sua frente ver um baú. Você vai ver um baú muito antigo, tem bastante pó em cima. É um baú que ele é até bem pesado. Ele guarda algumas lembranças dolorosas da sua vida. Lembrando que você tem pleno controle do seu corpo, lembrando que eu estou aqui com você. E você vai agora olhar esse baú no centro do seu jardim da sua alma. E com a presença do seu anjo de guarda ao seu lado, você vai abrir esse baú. É um baú que tem diversos registros, tem objetos, imagens, cores e sons, sensações. E você vai agora escolher nesse baú
uma experiência do seu passado. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente vão trazendo para a sua alma agora, para a sua consciência agora, uma visão, um som, uma sensação, uma palavra, um objeto, uma cor, que você vai associar a essa situação da sua alma, do seu passado, uma situação dolorosa, um sentimento que era muito frequente no seu passado. Você, com pleno controle do seu corpo, mentalmente vai sentindo, estica suas mãos, vai sentindo esse sentimento saindo do seu corpo, como se esse sentimento estivesse sendo sugado do seu corpo. E esse sentimento vai saindo do seu corpo. E você coloca esse sentimento nas suas mãos. Você coloca esse sentimento nas suas mãos nesse momento. Você fecha o baú. Esse baú vai desaparecer e você, com esse sentimento na sua mão, você vai sentindo agora uma presença amorosa de um grande ser de luz à sua frente. A presença amorosa do Mestre Jesus. E você estende as suas mãos e entrega para Jesus essa dor, esse sofrimento, esse sentimento, essa sensação, essa tristeza, essa angústia, essa raiva, esse rancor, essa mágoa. E ele sorri para você, ele estende as mãos. E você ouve ele falando para você: me entrega a sua dor. É leve, tranquilo e permitido você entregar a sua dor. Você já sabe como, já vive o seu dia a dia, vivendo sem essa dor. É fácil viver sem essa dor. E você gosta de viver sem essa dor. E de repente você começa a ver toda a sua vida vivendo sem essa dor. Então você respira fundo, vai sentindo uma paz, tomando o lugar que essa dor ocupava em você. E você entrega definitivamente essa dor para Jesus. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, sempre que você lembrar dessa situação, desse sentimento, dessa imagem, dessa sensação, você vai sentir cada vez mais paz tomando conta de você e se sobrepondo à sua dor. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, sempre que você lembrar de todas as suas situações dolorosas e dos seus sofrimentos, você vai sentir a paz crescendo dentro de você. E você vai sentir essa paz se sobrepondo a essa dor. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai começar a sentir a paz crescendo dentro de você e se tornando cada vez maior do que todas as suas dores, dúvidas, medos, ansiedades, inseguranças, angústias, rancores e mágoas. Então você respira fundo e relaxa agora, 10 vezes mais agora, totalmente concentrado no som da minha voz. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se aprofundar ainda mais nessa meditação. Então, mentalmente, você segue caminhando com muita convicção e força pelo jardim da sua alma. Você segue caminhando livre, leve. Vá percebendo que parece que você agora emagreceu 10 quilos, até mais, 1 tonelada. Vai liberando. Você caminha no jardim da sua alma. Você caminha pela sua vida a partir de hoje, liberando todas as cargas, pesos, dores, dúvidas, medos, inseguranças. Você caminha pela sua vida agora, se libertando cada vez mais dos seus traumas e bloqueios interiores que te impedem de crescer, de avançar, de ter uma convivência fraternal e respeitosa com você mesmo e com as pessoas da sua convivência. Tudo que te impede de amar plenamente, de conhecer o amor plenamente. Então você respira fundo
Vai sentindo o amor crescendo dentro de você. Muito amor e muita paz. E a partir do momento que você começa a liberar todas essas cargas da sua vida e vibrar na paz do amor, você começa a construir uma nova história para o seu futuro. Então você vai caminhando agora e você vai atravessar uma estrada para o seu futuro. E você vai vão começar a vir imagens, pessoas e sons. Então você vai agora atravessar essa ponte. Você vai chegar do outro lado da ponte, já numa nova cena de futuro. Como é que é essa sua cena de futuro? Vá observando como a sua vida se transforma e como ela vai ficar a partir do momento que você se liberta das suas dores e dos sofrimentos. E a partir do momento que você se preenche da paz e do amor. Vá observando pessoas, ambientes, como é a sua autoconfiança, como fica a sua autoestima, como fica a sua capacidade, o seu desejo de realizar, de movimentar a sua vida, de mudar, de construir. Respira fundo e você vai sentindo que esse novo desejo, essa nova capacidade, esse novo sentimento de realizar, de construir, de mudar, ele já faz parte de você. E todos os dias, sempre que você abrir os olhos ao acordar, você vai sentir cada vez mais forte esse desejo de mudar, de realizar, cada vez mais forte. Um sentimento de que você é capaz e que inclusive é muito mais fácil do que você imaginava. E você começa a se organizar, e se movimentam pessoas e situações e se criam meios e condições para que esse cenário de futuro, ele agora vai ampliar ainda mais. Você vai mais um passo, mais 2 passos à frente. Isso mesmo, você vai para um outro cenário de futuro. Vá vendo como que é esse próximo cenário de futuro. Vá vendo se você consegue ver imagens, movimentos, sons, sensações. Como que é esse próximo cenário de futuro. Vá observando. Mais adiante, bem lá na frente, observe como está a satisfação da sua alma em relação à vida que você viveu. Como está a satisfação da sua alma em relação ao que você realizou e a sabedoria, o entendimento que você conquistou. Respira fundo. Vai percebendo a sua alma feliz, em paz, pessoas sorrindo. E você vem trazendo esse sentimento, essa sensação para você neste momento. Você respira fundo e você traz todo esse cenário de futuro, toda essa satisfação, essa sabedoria, todas essas realizações do futuro para dentro de você. E você vai agora sentindo que a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, toda essa força e essa vontade de realizar e essa capacidade de realizar já é sua e já se manifesta na sua vida física, mental, emocional, espiritual. Então você agora vai irradiar, permita que o seu coração brilhe, você muito grande, mentalmente coloca o seu lar no seu coração. Vá sentindo o seu coração brilhando, irradiando, vai vibrando como aquelas ondas do lago quando você joga uma pedrinha, fazendo ondas de luz para sua casa, envolvendo paredes, piso, teto, envolvendo todos os moradores da sua casa. Vá sentindo a presença de seres de luz, de anjos de luz, de Nossa Senhora, entrando no seu lar, espargindo pétalas de rosa branca, que vão se repousando sobre os móveis, vão ficando no solo, vão repousando nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas almas. Vá sentindo todos os contratos, votos, pactos, acordos e compromissos com desavenças, raiva, aspereza,
no seu lar e nas suas relações vão sendo imediatamente cancelados agora. Todos os contratos, votos, pactos, acordos, compromissos, com a raiva, com as desavenças, com brigas, com ódio, com mágoas, vão sendo imediatamente cancelados agora. Todos os contratos, votos, pactos, acordos e compromissos que você possa ter na sua vida, nas suas relações, na sua relação com você mesmo, na sua relação com seus parentes, na sua casa. Toda egrégora de duelo, de raiva, de agressividade, todos os registros de duelo, de raiva, de agressividade da sua casa, do seu perispírito, do perispírito dos seus familiares amados, vão sendo todos purificados e vão sendo cancelados. Toda raiva, toda discórdia. É leve, tranquilo e permitido viver na paz. É leve, tranquilo e permitido vibrar a paz. É leve, tranquilo e permitido liderar pela paz. E você se tornar um exemplo de paz para os seus familiares, para as pessoas da sua convivência, a ponto de que só estarem na sua presença, eles já vão ser transformados. Então você vai sentindo essa luz irradiando no seu coração, formando uma cúpula protetora por todo o seu corpo, indo além do seu corpo. E essa camada de luz vai ficando constantemente em você. Já é sua, permanentemente. Permanentemente. Nas próximas 3 noites, você será levado para hospitais de luz e caminhos de luz, para que se fortaleça essa sua camada de luz, para que você possa receber fluidos de energização, de revigoramento, de revitalização, de reinicialização energética de todas as células, moléculas e elétrons dos seus corpos e da sua alma. E você vai recebendo luz, muita luz no seu coração. Vai sentindo muita luz, como se você estivesse realmente se alimentando e o seu peito crescendo cada vez mais de pura luz. Todo o seu corpo se torna pura luz. Sua cabeça, seus braços, até as pontas dos seus dedos, suas unhas, até os seus joelhos, a sola dos seus pés, até os fios de cabelo se tornam pura luz, os folículos capilares. E você expande agora. E eu vou contar até 3. E você vem trazendo toda essa luz que já é sua a partir de agora. Você vem trazendo ela com você. 1. Você já sabe como usar essa luz. E você usa essa luz com muita facilidade, com muita sabedoria. E você só de estar num ambiente com a sua luz, você já transforma as pessoas. 2. Você se torna cada vez mais uma pessoa ativa. Você se torna cada vez mais uma pessoa com autoestima fortalecida. E você traz tudo isso para a sua vida física, mental, emocional e espiritual. E 3. Vai abrindo os olhos, mexendo os braços, as pernas, mexendo todo o seu corpo para viver uma nova vida. A partir de agora, com toda essa energia, com todo esse poder, com toda essa luz. Vão me contando como é que vocês estão neste momento. Vão retornando para o momento presente, abrindo os olhos com segurança, com leveza, com todos esses sentimentos gostosos e positivos já fixados em você a partir de agora. Então você vai retornando. Quero lembrar, aproveitar aqui antes de eu ler, que eu faço os atendimentos particulares, temos a mentoria, onde a gente vai trabalhando com toda a estrutura do processo do coach, com as terapias integrativas. Agora na mentoria eu estou fazendo também um trabalho de radiestesia à distância para cada consulta, então é como se cada consulta fosse dobrada. Então 48 horas antes da consulta eu faço a radiestesia e aí tem a consulta. Então toda semana, são 8 semanas, então são 2 meses aí de bastante trabalho de reprogramação energética, mental, emocional, para realmente dar um salto junto com esse trabalho que a gente está fazendo. É um trabalho personalizado, né? A mentoria a gente vai trabalhar questões específicas de cada pessoa, tá? Também estou aberta aí
para convites de palestras, para falar sobre esses assuntos e outros assuntos ligados a desenvolvimento humano. E vou ler agora para a gente nosso texto de hoje. Não permaneça preso ao passado nem a recordações tristes. Não remexa uma ferida que está cicatrizada. Não revolva dores e sofrimentos antigos. O que passou, passou. Deste momento em diante, procure construir uma nova vida na direção do alto, caminhando para a frente sem olhar para trás. Faça como o sol que se ergue a cada novo dia, sem lembrar-se da noite que passou. O que isso significa? Não é para a gente ficar chafurdando na dor. O que a gente faz quando a gente fez a meditação hoje mesmo? Você pega a sua dor, você entrega a sua dor, que já foi, já passou. Você entrega aquele sofrimento, vamos dar um novo significado para aquela situação e segue em frente. Estamos vivendo uma nova era, e nessa nova era não só as crianças da nova era, os jovens da nova era, não somente isso, mas nós também. É momento de virarmos a página, é o momento de nós deixarmos para trás todo essa egrégora de dor e sofrimento, todos os nossos pensamentos, sentimentos, registros, de toda a nossa metáfora de vida, nossas lentes de interpretação da realidade de dor e sofrimento, né? Tá na hora da gente pegar as lentes de interpretação e tirar elas e colocar novas lentes de interpretação da vida. Um olhar da vida eterna, um olhar do amor, da fraternidade. É um longo trabalho. Mas o mundo tá tão diferente, o mundo tá diferente. Mas o mundo, diferente desses conceitos que a gente está falando, mas o mundo só vai mudar a partir do momento que nós mudarmos, que outras pessoas mudarem, que mais pessoas mudarem, que mais pessoas mudarem, que mais pessoas mudarem. Então, a gente pode fazer a nossa parte como? Mudando a nós mesmos e sendo um instrumento para as pessoas da nossa família, da nossa comunidade. Eu me lembrei muito agora da Maratona do Milagre, da Maratona meu Deus, do livro Uma Vida com Propósitos. Então, é isso, gente. Permitam-se. Amanhã tem mais. Temos aí, hoje é dia 21, ainda temos mais 19 dias. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Quem puder, quem quiser comentar, passar feedback, se tá gostando do conteúdo, se tem algo que gostaria de acrescentar. Eu tô gostando, eu acho dinâmico a gente não ter todo dia a mesma linha de tema, porque também não fica uma coisa muito cansativo. Tem dias que é um pouco mais extenso, tem dias que é um pouco mais levinho, e assim a gente vai construindo a nossa caminhada aqui nessa maratona. Agradeço muito a todos vocês que estão vindo ao vivo aqui comigo, que estão me fazendo companhia de manhã, que estão aprendendo junto comigo, porque eu também estou aprendendo. Eu aprendo para poder compartilhar aqui com vocês. E também quem está assistindo gravado, muita gratidão. E vamos em frente, tá? Lembre-se de curtir, comentar, essas coisas que a gente tem que fazer e tem que falar. Porque eu já percebi que é muito engraçado. Às vezes estou vendo um vídeo, eu gosto do vídeo. Aí a pessoa fala assim, lembre de curtir. Aí eu lembro que eu queria curtir, mas se não tivesse me falado, eu não curtiria. Mas são as coisas dessa dinâmica aqui de vídeos. Gente, amo vocês. Beijo. A paz de Cristo, eu espero que vocês estejam gostando. Quem tá fazendo aí todos os dias, vai praticando a autoobservação. Para ver essas meditações, eu tenho sentido que minha ansiedade é muito menor, menos vontade de comer doce, eu tenho sentido mais foco, mais clareza nos meus objetivos, tenho tido novas ideias, já fiz aí alguns movimentos novos aí, diferentes que estão chegando na minha vida, e eu espero que vocês também estejam vendo. Nas visões de futuro, nem sempre eu vejo coisas, nem sempre eu sinto coisas, mas, por exemplo, foi interessante que ontem eu vi uma coisa, e hoje eu vi a mesma coisa, só que eu vi exatamente como foi falado na meditação. Quando você cura uma dor e você coloca amor e paz. E aí foi muito interessante, que é como se tivesse melhorado aquilo que ia acontecer, porque eu consegui libertar uma dor, um sofrimento e colocar paz e amor. Então é exatamente isso, o quanto que a nossa construção do futuro, a nossa felicidade, as nossas conquistas e até coisas que a gente está procurando às vezes como propósito e não está conseguindo encontrar ainda, dependem também da gente ter esse carinho de curar as nossas feridas, de entregar as nossas dores para Deus e simplesmente caminhar mais leve
e nos preenchermos de recursos positivos, certo? Gente, amo vocês. Amanhã tem mais. Um beijo. Tchau. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.